Eu tenho um outro destaque, Pedro, e esse aqui é quentinho. Havia uma polêmica sobre a sanção ou não daquela lei que cria o Refis para as micro e pequenas empresas. Refis é aquele programa que, ano sim, ano também, o governo federal solta, que permite às empresas refinanciarem as suas dívidas de impostos. Basicamente é descontar a multa e dar prazo para pagamento do imposto principal. Esse projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e estava nas mãos do presidente da República para sancionar ou vetar. Ontem, antes do começo da live do presidente, sabe quando vaza um pedacinho? Vaza ali algo quando você ainda não tem certeza se está no ar ou não? E aí o que vazou foi uma frase do presidente da República dizendo o seguinte: queriam que eu vetasse o refis como que é? Como é que são as coisas, né? Os caras queriam que eu vetasse o Simples Nacional. E daí muita gente começou a concluir o seguinte: o presidente vai desrespeitar a recomendação do Ministério da Economia e vai sancionar essa lei. E olha, no meu entendimento é mais do que justa, Pedro. Porque se alguém teve dificuldade na pandemia, foi micro e pequena empresa, especialmente daqueles setores de serviços que foram afetados, que ficaram fechados durante meses e meses e meses, que continuaram tendo ali os seus tributos sendo cobrados como se nada estivesse acontecendo. Quantas vezes o país já não criou programas de refinanciamento de dívidas para grandes empresas, que até contam com isso? Os departamentos jurídicos já trabalham com a possibilidade de que em algum momento saia o refis. Seria muito justo que os micro e pequenos empresários tivessem essa possibilidade agora também, principalmente aí você pode criar regras para isso, aqueles que comprovarem que tiveram o seu faturamento, o seu funcionamento afetados pela quarentena da Covid-19. Pois bem, não foi isso, Pedro. Agora, no Diário Oficial de hoje, publicado no Diário Oficial da União, o presidente decide vetar integralmente o projeto de lei, que tinha até um nome aqui, que era criativo, HELP, né? Só para casar com a palavra em inglês, mas que na verdade quer dizer Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. Haveria um desconto de 90% dos juros, 100% dos encargos e parcelamento do restante da dívida em até 180 meses. O que aconteceu aqui é que o Ministério da Economia falou: presidente, não há previsão orçamentária para isso. E se o senhor sancionar dessa forma a lei, o senhor pode incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Daí concluímos de novo a mesma coisa sobre a qual já falamos aqui outras vezes, Pedro. O orçamento de 2022 foi feito de uma forma, mas tão pouco profissional, digamos, para se dizer o mínimo, que como é que um orçamento para um ano em que a gente ainda enfrenta consequências econômicas da pandemia não prevê recursos? Isso aqui a gente não está falando de grande coisa, não. 600 milhões. Se a gente compara com outros montantes, por exemplo, fundão eleitoral, não é grande coisa, não é grande coisa. O orçamento não contemplou essa previsão. E aí o presidente decidiu vetar. O projeto volta agora para o Congresso Nacional. O presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, o deputado Marco Beitaioli, diz que o Congresso está pronto para reverter o veto. Esse setor tem uma bancada razoavelmente numerosa e a decisão volta, portanto, para as mãos agora do Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar o veto do presidente da República. Nesse momento, o que a gente tem é que não há refis para micro e pequenas empresas, decisão publicada hoje no Diário Oficial da União. Thaís, é importantíssimo isso que você está trazendo, porque quando a gente fala dos efeitos econômicos da pandemia, e o presidente se preocupa tanto, né, com os efeitos econômicos da pandemia, tanto que, se você recordar aí as declarações todas que foram dadas, a preocupação principal dele, né, mais até do que a vida, era com a economia. Em determinados momentos ele deixou isso absolutamente claro. Ele não mostra essa preocupação agora. Deixou até os 49 do segundo tempo para assinar a desoneração da folha de pagamento, uma questão que já estava tratada pelo Congresso Nacional desde novembro. O mês de dezembro inteiro passou sobre esse ponto, que diz respeito à preservação de empregos. A programação que as empresas todas fizeram foi com base naquilo que o Congresso Nacional tinha aprovado, apostando na palavra do presidente, que nem sempre pode ser levada ao pé da letra, como nós estamos trazendo agora. Então, deixou para aprovar a desoneração de última hora, nesse desarranjo, né, dessa estrutura orçamentária,
que a previsibilidade e a segurança jurídica são as principais características de uma peça orçamentária. É daí que você dá o norte, né, de onde vai poder haver investimento, de onde vai precisar cortar um pouco e tudo mais. Agora, para aprovar, como você disse, fundão eleitoral, é 1 minuto. Não tem uma declaração contrária. E a gente tem que compartilhar a responsabilidade, né, Pedro? Porque o Congresso foi o espaço de debate, como deve ser, e de aprovação do orçamento. E não levaram a sério as previsões orçamentárias que a gente deveria ter para esse ano. A impressão é que parlamentares se preocuparam ali com os assuntos de interesse próprio, bem próprio mesmo, emendas. Mas você não acha que nesse caso o Ministério da Economia precisa dar o start? Aí não é o Ministério da Economia que vai e apresenta mas a decisão final é do Congresso. Então, mas aí o Congresso discute. Mas mandaram o quê? Mandaram aumento para policial... os interesses ali próximos ao Palácio do Planalto. É compartilhada essa responsabilidade. A única coisa é que o carimbo final é do Congresso. E aí a bucha volta para lá, agora, por exemplo, nessa votação sobre derrubar ou não o veto do presidente do Refis. 8h12, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, tem informação ao vivo chegando, hein?